Quero iniciar nossa conversa com o versículo 7 do capítulo 3 do livro do Gênesis na primeira leitura, que é o último versículo. Então os olhos dos dois se abriram e, vendo que estavam nus, teceram tangas para si com folhas de figueira. Eu era um garoto muito novo e tinha acesso a uma Bíblia ilustrada. Eu acho que quase todo mundo já teve na sua casa uma Bíblia ilustrada. Se não foi na sua, foi na casa do vizinho, da avó, do parente. E pensa uma criança olhando as figuras da Bíblia com hiperfoco, quietinho no seu canto, como a minha mãe percebia. E aí achava uma imagem quase assustadora, dois homens, duas pessoas adultas, né? Um homem e uma mulher, seminus, justamente retratados como está no versículo 7, né? Com folhas sobre as suas partes pudendas. E por trás, o cenário, né, de um lugar bonito, um jardim, um lugar belo. E aí eu ficava imaginando assim, esse povo aí está passando vergonha, né? Antes tinha visto a cena da criação dos animais, depois a cena da expulsão do paraíso, enfim. Quando cheguei para estudar teologia bíblica, no período que a gente tem o estudo exegético dos livros do Pentateuco, me recordo então do grande aprofundamento que a gente estuda sobre o texto do Gênesis, que aqui já tivemos oportunidade de fazer várias vezes, e para nós católicos, os textos bíblicos não são interpretados de modo literal, porque o texto sagrado não é uma crônica, nem é uma reportagem, nem é uma história, mas aqui se conta um quadro, se pinta um quadro metafórico, cheio de simbolismos e significados, para dizer várias verdades da fé. Nesse versículo 7, uma verdade é clara. Eles estavam nus, porque antes haviam desobedecido a Deus. Essa nudez não é a nudez do corpo, é a nudez da consciência. Sabe quando a criança faz uma coisa errada, esconde e fica amuada? A gente fala que amuada é a mesma coisa. Então a nudez descoberta por Adão e Eva faz com que, para nós, leitores de todos os tempos deste texto, entendamos que havia um projeto claro de comunhão entre o Criador e a criatura. Essa é a metáfora do Éden. O jardim perfeito é uma metáfora de perfeita unidade e comunhão. A desobediência rompe essa riqueza desta comunhão. Então, sair do paraíso significa perder, portanto, a qualidade dessa relação. Na liturgia, o texto das tentações, que vocês vão se lembrar, nós encontramos esse texto todo primeiro domingo da quaresma de todo ano. Ele faz como que a costura de tudo isso. Também um biblista, que é, salvo engano, o padre Konings, um dia escutei, não lembro mais se palestra, se livro, se artigo, desse uma expressão. Quando Jesus entra no deserto, ele entra para rasgar essas vestes vegetais, essas tendas, essas tangas feitas de folhas de figueira, porque Jesus entrando no deserto recupera esta dignidade que havíamos perdido em Adão e Eva. E justamente pelo fato de como ele vai responder ao diabo, ao inimigo. A palavra diabo significa divisor, Satanás significa adversário. Não precisa fazer uma relação imediata entre a serpente do paraíso e o diabo, figuras aqui que representam exatamente esse grande momento de divisão da nossa alma interior. E quando Jesus responde um por um a cada proposta do diabo, de que jeito ele responde? Vocês vão estar acabando de escutar e vão se recordar.
o diabo: transforma essas pedras em pão. E Jesus responde: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Depois o diabo leva Jesus à cidade santa, pede que ele se atire abaixo, a tentação de manipular a Deus. Então ele responde: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E por fim, a tentação do poder, quando o diabo mostra todos os reinos do mundo, dizendo que se adorar, ele vai ter. Jesus responde novamente: está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Se lá no Gênesis, uma única palavra Deus disse: vocês não devem comer do fruto que está na árvore do meio do jardim, a palavra não foi escutada e não foi acolhida por Eva e por Adão. Aqui Jesus então, com a palavra que já é escrita, porque ele está citando os Salmos e o Antigo Testamento, que ele já rezava, seus pais rezavam, seus contemporâneos rezavam nas sinagogas e no Templo de Jerusalém, há séculos já. Ele devolve para todos nós que vencer o espírito da divisão é novamente escutar o que Deus tem a nos dizer. Abriu-se e se abre, portanto, exatamente o caminho para nós desta quaresma. Estamos dispostos, nesse tempo, mais uma oportunidade, mais uma vez, a arregaçar os ouvidos e o coração para a gente poder escutar melhor a palavra? Ou vamos ainda continuar escutando aquilo que o tentador, o divisor, o adversário, o inimigo sempre quer: nos dividir, nos alienar e nos tirar da nossa comunhão com Deus. Quando Jesus vence as tentações, ele mostra que este é o caminho pelo qual o inimigo será vencido, e foi vencido já pelo sangue que ele derramou, mas o desafio é colocado por todos nós em todos os tempos. E eu então convoco, peço, conclamo, que nos próximos 4 domingos a gente continue escutando a palavra, meditando seus preceitos. No próximo domingo vamos subir a montanha da transfiguração, para com Jesus também transfigurar nosso coração rumo à festa da Páscoa. E no 3º, 4º e 5º domingo vamos perceber encontros maravilhosos de Jesus com pessoas que são figuras maravilhosas, de ensinamento grandioso para a nossa espiritualidade. Ouçamos a palavra de Deus e vençamos com coragem as tentações que se nos apresentam.